O nosso objetivo, aliás, aqui é esse, né? Aprender a palavra de Deus, crescer na palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, não é? Então, que Deus, nosso Senhor, possa estar com cada um aqui, com aqueles que estão chegando, para que nós possamos estar adorando, nós possamos estar agradando ao nosso Deus. E para isso nós precisamos de oração, não é? Vou pedir ao irmão Maurício César para nos abençoar com uma oração. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Te agradecemos também, pois estamos aqui, Pai, para estudar a Tua Palavra, para aprender mais do Senhor, Pai. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar esse irmão, Pai, que está trazendo esse estudo, Pai, da Tua Palavra, e que essa palavra, Pai, possa ser retida na nossa mente, Pai, no nosso coração, e que a possamos divulgá-la, Pai, levar às pessoas que necessitam, Pai, do Senhor, Pai, que é a nossa luz, Pai, é o nosso norte, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Mestre, Pai. Nos abençoa agora, Pai, nesse estudo, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus nós oramos e pedimos as Tuas bênçãos. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Só não deu tempo de botar no computador, fazer aquela coisa toda, mas está escrito no papel, tá bom? Tá Eu preciso do meu ajudante aqui. Me ajuda muito, viu? Aí agora eu posso até ler o que eu escrevi, né? Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer à igreja por ter orado por mim, que nessa semana eu passei uns dias bem chatos, né? Tem aquela tal de, vocês já devem ter ouvido falar, e muitos aqui eu já soube que já passou por isso, já passaram por isso, a tal de labirintite. Isso me atacou, né, pela segunda vez, e foi muito ruim mesmo, né? Então, eu mandei pedido para nos nossos grupos e os irmãos oraram, muito obrigado. De vez em quando ainda dá uma náuseazinha, assim, dá uma vontade de ficar quieto, né, mas dá para levar. Graças a Deus. Então, nós vamos continuar falando sobre a igreja. Por que nós vamos continuar falando sobre a igreja? Porque na igreja é que nós aprendemos, como a gente fala aqui todo domingo, é na igreja que nós aprendemos a agradar a Deus, né? É aqui. Lá no mundo a gente não aprende agradar a Deus. Lá no mundo a gente aprende a desagradar a Deus, não é assim? Então, nós estamos aqui com o propósito de obedecer a Deus. E nós obedecendo a Deus, nós estamos agradando a Deus. E eu tive, por causa desse descontrole aí dessa labirintite, eu só pude escrever alguma coisa, então sempre vocês vão me ver com um papelzinho aqui. E como eu já disse algumas vezes aqui para os irmãos, tem irmãos que leem uma passagem e desenvolvem um tema naquilo ali, sem olhar, sem ler outras passagens, nada, e ele desenvolve, né? Eu não tenho esse dom. Eu escrevo e gosto muito de escrever, né? Então, na hora que vamos transmitir, eu vou ler.
E eu estava estudando sobre a igreja e vi num livro do Frei, é um frade franciscano, ele chama Frei Almir Ribeiro. Ele escreveu uma coisa que chama atenção para nós, para nosso motivo de estar aqui. Ele escreveu uma coisa, claro, ele é um padre, um franciscano, mas olha só o que ele escreveu. O amor sem limites do Senhor Jesus, do peito aberto e dilacerado, consagramo-nos o nosso coração. Está vendo? Coisa muito sensata. E ele diz o seguinte, sobre a organização deles. Não queremos ser pessoas religiosas, simplesmente por rotina e tradição. Tem tudo a ver conosco, não é? Porque o que nós queremos é fazer a vontade de Deus. Nós não queremos entrar numa rotina igual eu pelo menos ouvia muito, desde a minha infância, eu tenho que ir à missa para cumprir a minha obrigação. Deus não quer que a gente cumpra a obrigação na adoração a Ele. Ele quer que a gente o adore, Ele quer que a gente o obedeça por amor, por reconhecimento, por gratidão de tudo que Ele fez, faz e fará para todos nós, que pertencemos ao seu povo, que inicialmente desenvolvemos esse desejo de fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui porque nós desejamos fazer a vontade de Deus. Amém? Se houver alguém que está aqui, ou que algum dia já veio aqui, e que não tem vontade de fazer a vontade de Deus, essa pessoa não volta. Ela não consegue. Mas nós queremos fazer a vontade de Deus. E nós aprendemos isso aqui na igreja. Por exemplo, esse frei que estou falando sobre ele aqui, um dos melhores propósitos que nós podemos fazer, ele disse, nesse começo de ano, isso aqui foi em 1989 que ele escreveu isso aqui, e ele falou assim, a melhor coisa que nós podemos fazer para iniciarmos esse ano é o seguinte, é procurar maior conhecimento da palavra de Deus, maior intimidade com Deus e com a sua palavra, e uma maior dedicação ao que a palavra está falando para nós. Nós podemos fazer isso agora, nesse momento, desejar isso da mesma forma que ele foi colocado aqui, porque também é o nosso desejo. Adquirir um maior conhecimento, adquirir maior intimidade e maior dedicação com Deus e com a sua palavra, não é mesmo? Porque é só assim que nós vamos conseguir fazer o que Deus espera de nós, não é? E tem aquela passagem de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, é aqui que nós vamos desenvolver aquilo ali. Quem achou aí? Quem é que vai encontrar isso aí? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Isso é o objetivo que nós precisamos desenvolver aqui. Quando nós estamos aqui e buscamos, nos esforçamos para chegar a tempo da escola dominical, essa aula que nós gostamos de chamar é aula de crescimento espiritual, porque é para crescimento espiritual, não é? É o nosso início da adoração a Deus.
Então, nós buscamos, nós esforçamos para isso, exatamente como disse aqui, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Tudo o que contamina o corpo e a alma. Nós temos que abominar essas coisas. E nós aprendemos isso aqui, quando nós estamos aqui para adorar a Deus e crescer em espírito e em verdade, porque é assim que nós vamos fazer o quê? Aperfeiçoar a santidade. Aperfeiçoar a santidade, quando nós fazemos isso, aí mesmo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, é uma passagem que nós conhecemos muito. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Eu acho que essas passagens, elas falam muito para nós, quando nós sentimos o desejo de adquirir conhecimento da verdade de Deus, quando nós sentimos o desejo de crescer em espírito e em verdade, olha, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba, cada um vai receber, cada um de nós vai passar por esse tribunal e cada um de nós vai receber de acordo com as obras praticadas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, irmãos, veja bem, o cuidado que Deus tem conosco, abrindo para nós essa oportunidade que nós temos de conhecer a vontade dEle, despertar em nosso coração o desejo de obedecer ao que Ele está falando, não é? Porque só com esse despertar em nosso coração é que nós vamos desejar. Eu estava comentando com os irmãos aqui, que nessa semana, esse mal que eu senti aí, essa labirintite, eu abri a Bíblia, eu queria demais ler, porque eu não consigo passar um dia sem estar diante da Bíblia, sem estar no meu devocional, mas eu abria e não conseguia entender, não conseguia ver direito, nada estava fazendo sentido para mim. De tal era o sentimento que esse mal, né, labirintite, que isso traz para o corpo da gente, uma coisa desagradável, uma experiência ruim, que só acontece com quem é velho, né, Nilton? Não? Eu sei que tem alguém tem gente nova aí que já sofreu isso, né? Ou que sofre ainda labirintite, né? Mas é mais chegado nas pessoas de mais idade, né? Mas isso aí é um outro assunto que nós vamos desenvolver depois. Agora, nós vamos ver aqui que nós precisamos desejar muito esse conhecimento da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo falou lá para os Efésios, capítulo 4, versículo 13. Olha lá o que o apóstolo fala. Quem é que vai ler para nós aí? Hoje eu não tenho nada escrito aqui, não. 4, 13. Não, acho que nós podemos ler a partir do versículo 11, viu, irmãos? Você que vai ler aí, quem vai ler? Alguém já se habilitou aí? Ah, então lê. A Neuza está sempre disposta. Obrigado, irmã. Peraí. Espera aí, Neuza, que vai chegar um microfone para você aí. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja,
Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Pode continuar? Não, até aí tá bom, irmão. Veja bem, por que nós precisamos desse conhecimento da palavra de Deus, esse crescimento na palavra de Deus? É exatamente para isso que está contido nesse versículo que o apóstolo Paulo colocou para a igreja dos Efésios. É para que o corpo de Cristo seja uma unidade de bênção, de sabedoria, de obediência, de desejo, de fazer a vontade de Deus. Por isso, Ele deu dons a cada um de nós. Todos nós temos os dons, um dom ou os dons. Mas no mínimo um todos nós temos, dados por Deus, para o desenvolvimento da igreja, para o crescimento do povo de Deus. Então, é como ele falou aqui. Onde que está aqui? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, seja crescido, seja desenvolvido. É o objetivo nosso. Dentre nós, dentre a irmandade, dentre o rebanho de Deus, Ele levantou alguns. Como Ele disse no versículo 11. O que Ele disse no versículo 11? Ele designou alguns para apóstolos. Foi necessário naquela época para o início do ministério do corpo de Deus aqui na terra. Outros foram chamados, foram abençoados, iluminados para serem profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e outros para mestres. Tudo isso tem uma finalidade: preparar os santos, preparar a igreja. Por isso que eu falo que no início, o que nós fazemos aqui é nos preparar, estarmos preparados para fazer a vontade de Deus. Mas para que nós vamos fazer isso? Só para a gente crescer, para a gente achar, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Será que é só para isso? Não, exato. Nós somos preparados por Deus para trazer as pessoas perdidas para o grupo, para trazer as pessoas que estão perdidas lá, para fazer parte desse povo santo. Não é? A gente conhece, às vezes, alguns trabalhos de alguns irmãos aí, que, não, nós vamos crescer, nós vamos ser um povo forte em espírito. Já são obesos espirituais. Obesidade espiritual mata. Não é? Nós temos que crescer, mas com esse entendimento, que nós crescemos, nós adquirimos conhecimento da palavra de Deus, para orientar quem não conhece. E aqueles que não conhecem, virem fazer parte do rebanho de Deus. Esse é o objetivo que nós podemos encontrar nesse ensinamento do apóstolo Paulo, a perfeição do corpo. A perfeição do corpo de Cristo, que é a igreja. Então é na igreja que nós aprendemos isso. Lá fora, em qualquer universidade, qualquer escola que você for, você não vai aprender isso. Mas aqui você vai. É a necessidade que há que a gente convide pessoas, amigas, pessoas que são nossas queridas, para participarem conosco das nossas reuniões. Há um temor geral, quando a gente fala com as pessoas
que não fazem parte da igreja. Quando a gente fala, vamos lá na igreja, vamos participar das reuniões da igreja, da nossa irmandade, eu gosto sempre de falar de início. Falei, você não precisa preocupar que ninguém vai te pedir dinheiro. Vamos lá, você vai gostar. Não tem instrumento barulhento para doer sua cabeça. Ninguém vai te pedir dinheiro. Nós só vamos adorar a Deus. Mas as pessoas, às vezes, ficam tão sentidas, já levaram tantas pauladas com esse nome, igreja, por aí, que ficam cismadas, né? Alguns até que já vieram, mas não sei porquê, não voltaram. Mas, como eu já disse, isso aí é uma outra aula. Mas o nosso objetivo é sermos aperfeiçoados para falarmos com essas pessoas. Aqueles que não aceitam, às vezes eu entendo aquela passagem que o apóstolo Paulo falou para os Tessalonicenses, acho que é 5,17, não é 5,17 não, lá é outro. Ele fala lá que a fé não é de todos. Eu não estou entendendo qual é o versículo que fala isso lá, eu não estou lembrando ele aqui, mas ele fala, a fé não é de todos. Quer dizer, que Deus também sabe dessas coisas, que não são todas as pessoas que podem ouvir a palavra de Deus, podem estar com Deus, e no final pode o quê? Cair fora. O exemplo principal que nós temos disso aqui na nova aliança é Judas. O Judas participou de tudo com Jesus. Ele viu tudo, assistiu tudo. Ele foi pessoa integrante daquele grupo. Mas ele, no final, ele pisou na bola, né? E caiu. Então, irmãos, isso que nós precisamos desenvolver aqui, para a perfeição do corpo, para que cada um de nós seja aperfeiçoado, que nós estejamos preparados para falar a cada um de acordo com aquilo que eles estão precisando ouvir a respeito de Deus. Às vezes nós conversamos com alguém a respeito do Cruzeiro, a respeito do Atlético, a respeito do Bolsonaro, a respeito do Lula, mas não falamos de Deus. Isso é muito ruim para nós. Você viu aquela passagem que fala lá no Coríntios 10? Cada um de nós vai apresentar diante do tribunal de Cristo para receber, segundo aquilo que fez por meio do corpo. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Mas que nós vamos apresentar lá, vamos. Nós vamos. Agora, cabe a cada um de nós obedecer o que nós temos que obedecer. Em Colossenses 1, 28, Colossenses 1, 28. Quem quer ler? Não, nós vamos ler 28, nós podemos ler a partir do 24. Do 24 ao 29. Se for deixar por minha conta, eu vou ler a Bíblia inteira. Colossenses 1, 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém.
28, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. A igreja deve crescer, a igreja deve desenvolver em espírito e em verdade, não só na adoração a Deus, mas no conhecimento da palavra de Deus, em espírito e em verdade, para esse propósito aqui, apresentar todo homem, vamos dizer, todas as pessoas perfeitas em Cristo. Nós precisamos ensinar, porque muitos de nós precisam, às vezes tem alguma dúvida, algum detalhezinho na vida que precisa de ajuda de alguém que já passou por aquele problema, por alguém que já conhece, já estudou, ou é formado naquela situação e pode ajudar. Isso é o que faz parte com toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeitos em Cristo, porque muitos, às vezes, têm alguma dificuldade sobre Jesus Cristo. Igual outro dia, a irmã, ela não está aqui não fala o nome dela não, ela estava perguntando sobre o calendário que nós vivemos nele, o calendário judaico, o calendário gregoriano. Eu falei, o calendário de Deus não é nada disso que já aconteceu, porque ninguém não tem nem ideia. Eu pesquisei para passar um estudo para a irmã, e eu comecei a ler o quanto pude. Isso foi segunda-feira, eu ainda não tinha passado mal não, então eu estava podendo ler. Eu comecei a ler sobre calendários, as calendas. Mas ninguém tem notícia de quando começou esse sistema de calendário, ninguém sabe. E nós estamos nele aí. Mas uma coisa é certa, não é o calendário de Deus. O calendário de Deus é um mês de 28 dias, 4 semanas de 7 dias cada um. Do nascer do sol ao pôr do sol. Do pôr do sol ao nascer do sol. Esse é o calendário de Deus. Então, nós estamos no ano 2021? É nada. Nós estamos muito mais do que isso. Muito mais. Esse calendário que nós temos e que é seguido, segundo as fontes que eu encontrei nas minhas enciclopédias, foram feitas contas para chegar, são contas de chegada, para adaptar alguma coisa à outra. Por isso tem um mês de 30, um mês de 31, tem um mês de 28, e de vez em quando ele passa para 29. Então, essas coisas foram feitas para adaptação de algum sistema, tudo envolvido com a religiosidade. E o último acerto que foi feito foi para coincidir a Páscoa com o domingo. Porque a Páscoa no calendário judaico, no calendário hebraico, ela pode acontecer em qualquer dia da semana. Mas no cristianismo, no catolicismo primitivo, foi feito isso, né? Na Idade Média, aí, para coincidir a Páscoa com o domingo. Por isso que tem essa conta de chegar aí. E toda a Páscoa acontece no domingo, né? Mas originalmente não é. Mas isso é uma outra história. É outra aula, não é essa não. Essa aqui nós estamos falando é do nosso conhecimento da palavra de Deus. No versículo 28, Colossenses 1, 28, ensinou para que todos sejam perfeitos em Cristo. E se nós olharmos em Colossenses 1, 9, Colossenses capítulo 1, versículo 9, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo instruindo aquela igreja da seguinte forma, eu vou ler aqui, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento de quê?
da vontade de Deus. O Espírito Santo iluminou o apóstolo Paulo, não só nessa passagem aqui, mas em várias outras passagens, essa mesma frase. Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno conhecimento. Eu já falei algumas vezes aqui sobre o que é pleno. Olha aqui. Essa garrafa, se encher até aqui, ela está plena de água, né? Essa tampinha, se eu encher ela de água até aqui, na borda, ela também está plena. Cada um é pleno de acordo com a sua capacidade. Então, cada um vai receber, cada um vai ser instruído na palavra de Deus, de acordo com a capacidade que ele tem de absorver, de receber e de suportar esse pleno conhecimento da palavra de Deus, porque tem gente, igual eu conheci quando comecei a frequentar o ambiente da igreja, em 79, tinha o irmão Florentino, lá no Alípio de Melo, que irmão, coisa bela que era, ele morava na favela São José, que hoje nem existe mais. Todos os dias, todos os domingos, aliás, ele tinha que ir em um por um, cumprimentando com um sorriso. E ele só falava assim, Jesus ama você. Você lembra dele, né, Eugênio? Florentino? Mas era o que ele fazia, a capacidade dele, ele era pleno para falar isso e para fazer isso. E todo mundo amava o irmão. Né? Então, veja bem, quando a Bíblia diz para preparar cada irmão, cada pessoa, e diz aqui, vocês pedirem, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o conhecimento que nós precisamos adquirir, também, ele tem que ser espiritual, porque a gente entende a espiritualidade do ato de pessoas que só fazem uma coisa. Como é o caso do irmão Florentino, que é citado não só por mim, mas vários e vários irmãos citam esse irmão. Nós, espiritualmente, nós entendemos o que se passa no coração dele. Ele entendeu e desenvolveu aquilo. Ele entendeu, teve na vida dele esse despertar, que se ele cumprimentar cada um e falar que Jesus ama, ele está fazendo a vontade de Deus, e está. Quem vai dizer que não? Então, cada um de nós é pleno dentro da sua capacidade. Não é? Tem uns que cabem uma garrafa inteira, né? E outros cabem um pouquinho. Tem outros que médio. Por isso nós não devemos censurar e julgar. Ah, mas aquele irmão, eu só vejo aquele irmão fazendo isso. Eu só vejo aquele irmão trazendo essas garrafinhas d'água para aqui. Eu só vejo aquele irmão ali, ele vai lá e mexe ali naquela porta toda vez, é só aquilo que ele faz. Nós não devemos agir dessa forma, não é? E se Deus trouxe a pessoa para fazer aquilo, é aquilo que ele vai fazer. Não é? Eu gosto sempre de falar. Moisés, coitado. Moisés, Deus preparou ele 80 anos para fazer uma coisa. Tirar o povo do Egito, o povo de israelita do Egito. Coitado, que serviço, que trabalho. Mas foi o que ele fez. E ele fez tão bem feito que ele ainda achou tempo para escrever 2 salmos. Eu falo 2, é o 90 e 91. Embora o 91 esteja no grupo dos salmos anônimos, ele tem a cara do Moisés, para mim. Agora o 90 está escrito lá, que é do Moisés. Né? Mas se continuar lendo o 91, vai ver que é a continuidade. Né?
essas divisões que nós encontramos na Bíblia, às vezes elas atrapalham mais que ajudam, porque isso aí é de acordo com o entendimento de cada um. É de acordo com o entendimento de quem está lendo, quem tem o poder de mandar editar uma versão da Bíblia e divide de acordo com o entendimento dele, né? Esses títulos aqui, o trabalho de Paulo pela igreja, a supremacia de Cristo, isso aí no original isso não tem. Isso é o que cada um entendeu, né? Então, irmãos, nós precisamos estar com o nosso coração voltado com desejo, um desejo sincero de agradarmos a Deus. E isso vai levar ao desagrado de muita gente. Quando nós queremos agradar a Deus, muita gente vai ficar desagradada conosco. E cada um de nós deve ter uma experiência dessa já na nossa vida, né? E quantas pessoas, quantos irmãos que nós já vimos passar pelo nosso meio, até pregar, ensinar, dar aulas, e que hoje já não fazem mais parte do rebanho de Deus. É triste, é dolorido, mas é verdade. A fé não é de todos. Esse relógio não para. Oi? Como é que é? 2 Tessalonicenses 3:2. É aquela passagem que eu não estava sabendo direto qual que é, né? 2 Tessalonicenses 3, vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, já que nós estamos no final da aula, nada melhor do que começar com finalmente aqui na Bíblia. Finalmente, irmãos, orem por nós, viu? Eu posso incluir nisso aqui o pedido para o presbitério. Orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba honra merecida. Honra merecida para quem? Para a palavra de Deus. Certo? Como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. É claro que ele está falando aqui daqueles perseguidores deles lá, que prendia, batia, matava, né? São os homens maus. A oração é para que eles, naquela época, fossem livres desses homens maus. Por quê? Porque a fé não é de todos. Eles não tinham fé em Deus, eles não queriam ter fé em Deus, né? Não queriam. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno, igreja. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Que Deus abençoe a igreja e que nós possamos estar dando um tempo aqui para que nós possamos nos preparar para adorar o nosso Deus. Deus seja louvado.